louvado. Ele é a palavra de Deus com muita alegria, irmão. Não tô repreender ninguém. Minha intenção não é repreender ninguém. Nenhuma. Nenhuma. É que essa palavra aqui, quando eu li, eu senti de pregar essa palavra porque todos nós precisamos, né? Então, Isaías capítulo 5, a parábola da vinha e sua aplicação. Irmão, eu sei que Deus vai trazer muito palavra nessa palavra aqui, que eu já sinto inspirações. Então, vamos começar. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela as sarças, espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse juízo, eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes serão sem moradores. Em grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demora até a noite, até que o vinho esquenta. E harpas e alaudes e tamborins epífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olha para a obra do Senhor, nem considera a obra das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pomba. E os que entre eles folgavam, e eles a ela descerão. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como o pasto os seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimentos aos forasteiros. Há dos que puxa pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E diz, avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai do que ao mal chama bem, e ao bem mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e doce e amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz. Como podridão, e a sua flor se esvaecerá, como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu sua mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão.
Ela alvorará o estandarte ante as nações de longe, Elias assobiará desde a extremidade da terra. Eis que virão apressadamente, não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos de seio de pederneiras, e a roda dos seus carros em redemoinho. O seu rugido será como o de leão, rugirão como os filhos de leão, sim, rugirão, arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ansia, e a luz escurecerá em suas assolações. Domina só aqui. Aqui fala, irmão, uma parábola. Irmão, aqui a gente já começa a entrar num assunto do você sabe essas novas formas que eles fazem, né? Para produzir para produzir um vinho doce, né? Um vinho bom. Então ele tem as formas deles lá para produzir um vinho bom. Então eles misturam coisas, tá entendendo? E consegue fazer que aquilo se torne um sabor, né? E aqui a palavra do Senhor estava dizendo aqui que naquele tempo, irmão, era um tempo, o Senhor usou uma grande explicação da vinha, né? Que simboliza Israel. E aqui já fala da lei e do mandamento. Daqueles que não cumprem o mandamento de Deus. Então o Senhor começou a usar uma boa explicação aqui e dizer para aqueles homens que ele estabeleceu a sua vinha. Então ali ele colocou ele cavou os seus negócios, né? Limpou das pedras, plantou excelentes vidas, edificou ali uma torre, né? Um vigia ali, fez um lagar, esperava que desse uva ali, deu, entendeu? Fez tudo certinho, fez o lagar, né? Onde que pisa as uvas para dar uva, preparou ali a torre, talvez o vigia ali para proteger aquela vinha. Tava tudo certo, só tava esperando o tempo certo para dar o fruto, né? Como se diz assim, filhos, estabeleci meu mandamento para vocês, é esse mandamento que eu quero que vos cumpra, essa é minha palavra. Pronto. Então, como é o vinho, vamos se dizer assim, ele se plantou, não vai nascer de uma hora para outra. Então Deus espera, vai esperando. Da medida que o tempo passa, meu irmão, chega o tempo que cresce, fica grande e chega o tempo do fruto. Mesma coisa nós. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus chamou nós, faz obra na nossa vida e Ele fica observando nós. Como a gente tá procedendo. Então aí, exemplo, nossa procedência vai crescendo, 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 e quando vai dar o fruto, puf! Uvas bravas, irmão. Pronto. Não tem mais o que fazer. Porque não adianta. Não vai apoiar doce num algo que tá amargo. Deus não coloca doce numa coisa injusta. Deus ele não faz isso. Não. Veio uvas bravas, pronto. Vou tirar sua sebe e vou deixar que seja pastados. Quer dizer, então aconteceu isso com Israel. Israel era um povo chamado por Deus, excelentes uvas ali, era para dar fruto bom para o Senhor. O que eles tinham que fazer exatamente? Obedecer a lei de Deus. Somente isso. Somente obedecer o mandamento do Senhor. Mas não. Não obedecer a lei do Senhor. Por quê? Por falta de descumprimentos de alguns mandamentos. Exemplo. Vai descumprir um mandamento, vai descumprir outro mandamento. Gera morte, irmão. Um mandamento que você descumpre, você errou o alvo.
Aí você vai errando o alvo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem um adversário meio que tá no meio desse povo que induz as nações quando a gente está em paz. Quando a gente está buscando os mandamentos, perto para a chuva vir, de repente, o adversário manda alguém, induz o povo. Olha como nós somos. Nós somos fortes, excelentes. A gente não tem problema com nações nenhuma. Nós se une com todas as nações, com o Deus deles, nós se une com o Deus dele, tudo bem, né? Tem paz com tudo das nações, com todos. Nós não temos guerras com ninguém. Israel, Israel, vocês não são qualquer um. Vocês são um povo separado por Deus. Eu não quero que vocês se misturem com outros deuses, com outras nações, com outras obras. Israel não ouviu e se misturou com outras nações, aprendeu os costumes. E aí entrou costumes. Foi ver, deu uvas bravas para Deus. Quem saboreia uvas bravas? Não serve nem para vender, meu irmão. É amargo, é ruim. Pronto. O que eles faziam, irmão? Aqui tá bem relatado aqui. O que essas pessoas faziam? Glória ao nome do Senhor. Eles faziam do amargo do doce. Fazia injustiças, meus irmãos. E por essa causa, irmão, havia muita morte. Pessoas morriam pelo pecado, porque, irmão, é juízo. Não tem como voltar. É o povo aquele tempo lá. Não tem como voltar, porque eu quero me manifestar sobre vocês. E eu não vou permitir as suas injúrias, os seus erros. Eu vou permitir que sejam punidos. Porque vocês experimentaram a boa palavra, vocês experimentaram o dom de Deus, vocês viram anjos, vocês veem sinais, você vê tudo. E agora eu vou deixar que vocês façam isso comigo? Não. Então Deus começou a bater. E foi indo, irmão. Muitos foram feridos. Foram feridos por Deus. Por quê? Fazia da justiça se tornar amargo. Por quê, irmão? Porque não ouvia a palavra de Deus. Tudo isso aqui, essa leitura que vocês leram, é porque não obedeceram os seus mandamentos, os conselhos de Deus. Porque o mandamento de Deus é para preservar essa vida, entendeu? O mandamento de Deus é uma preservação, é como se fosse um alto muro que nos protegesse, uma alta montanha que nos guardasse, irmão, nos protege o mandamento do Senhor. Tá entendendo? E o descumprimento da lei abre brechas, irmãos, para o adversário vir. Ele sente o cheiro sente o cheiro nosso de vulnerabilidade quando a gente vai descumprindo o mandamento. Entendeu? Nós é forte, não porque nós é forte por Deus. Nós não é forte porque nós somos por natureza forte, nós somos fortes pelo Criador. Então quando vai descumprindo o mandamento, aquela força que é de Deus que está em nós acaba, nós não se torna forte, nós se torna fraco. Nós se torna um nada, aí nós é pisado pelos homens, nós é derrotado, nós é servos, nós tem que servir, senão se nós não servir, nós morrem. E nós tem que ser levado. Por quê? Porque nós não aprendemos a viver sem Deus. O povo de Israel não sabia viver sem Deus. Deus fez que eles dependessem de Deus e dependeu. Agora vocês estão na dependência. Glória ao nome do Senhor. O que nós vamos fazer agora? Siga os mandamentos de Deus, porque o povo não sabia viver sem o Criador. Nós não sabemos viver sem Deus, irmão. Nós podemos, assim, materialmente, espiritualmente, irmão, a gente podemos viver sem Deus agora. Por quê? Porque tem muita lei, tem muitas coisas, né? Hoje nós conseguimos viver sem Deus. Hoje nós podemos viver sem Deus, sim, podemos. Nós temos uma grande escolha, mas você não vai desfrutar da felicidade, você não vai desfrutar da alegria espiritual. Você não vai desfrutar do amor de Deus, você não vai ter a presença do Espírito de Deus, não vai ter a glória e no final você não vai ter entrado ao reino de Deus. Não participará das bodas e infelizmente será negado, a sua honra virá a ser desonra. Tá entendendo? Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu aqui? O que o Senhor falou? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a sebe, vou tirar tudo que protege e entregou a glória deles, ó. Entregou a glória deles, a sua multidão.
Então eles foram muito abatidos. Aqui estava Isaías, promessa. E eles foram mesmo levados. Porque aqui profetizou e o povo decaiu de uma tal maneira, uma decadência terrível, irmão. Os reis cometiam idolatrias, os reis adoravam outros deuses, os reis. Chegou a hora, irmão, que Deus tirou os reis. O povo foi levado, irmão, para Babilônia. Aqui fala de leões. Israel é comparado a um leão. Mas por você ter se rebelado, agora o leão, que é leão, que eu vou chamar de leão, vai ser o teu inimigo. Teu inimigo vai te envergonhar. Tá entendendo? E aí foi levado o povo de Israel para outro lugar. É fácil, irmão. Pronto. Aí, qual que é a nossa salvação? A semente. O que vai vir depois? A semente que nascia em outras nações, já na base do sofrimento ali, já aprendi a ser mais humilde. Agora vou trazer esse povo de volta para a terra. Mas demorou, hein? 70 anos de cativeiros. Tinha jovens que não aprendiam mais a falar o dialeto hebraico natural. O hebraico natural já falava a língua de outras nações, já não sabia falar certo, já não sabia pronunciar. Glória ao nome do Senhor. O povo não descansava, irmão. O tempo que era o tempo sagrado, o tempo do sábado, que não era para fazer obra, que era para ter aquele momento ali, é um dia consagrado para o Senhor, para eles poderem buscar Deus. Não, aquele momento ali eles não tinham sossego nas outras nações, não guardavam o Shabat. Então ali eles se contaminavam, tinha alimentos impróprios que eles comiam, irmão. Eles se contaminaram muito e muitos foram mortos, irmão. E foi horrível para eles, irmãos. Ali foi angústia, eles choravam, ó. Chorava muito, irmão, muitas lágrimas, chorando, 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 lembrando de Israel, lembrando de Israel, lembrando, e choro caía, a promessa, Senhor, e chorando, os filhos morriam, e acontecia tanta coisa, meus irmãos, o povo sofreu demais. Tá bom, meu povo, comigo vocês não ficam, que eu não sou um Deus que vou fazer que vocês se tornem doce. Eu não sou um Deus que faz uma fabricação que seja uma fabricação falsa, não. Os outros povos faz sim. Então os outros povos eles misturam a coisa. Então eles vão, já que vocês são uvas bravas, vou fazer que vocês sejam misturados com outras nações. E aí, misturou, meu irmão, ficou ruim demais. Foram oprimidos, foram pisados. E na força teve que obedecer o homem. Obedecer um reinado que não era deles. Um rei que não era da nação deles, irmão. Uma língua que eles não conheciam. Não é difícil porque não fazia as leis justas, irmão, o segredo daqui é o mandamento de Deus, meus irmãos. Qual que é o mandamento de Deus, meu irmão? Eu sinto tanta vontade de saber. Tem pessoa que pergunta assim, eu quero saber. Quero saber quais que são os mandamentos de Deus. Bom, primeiro, não se associar com as nações. Esse é o primeiro passo, porque senão para você não aprender os costumes de outras nações. Não é porque você está debaixo do Criador que você não tem a capacidade de aprender aos costumes das outras nações. Tem possibilidade. Terceiro, seus olhos. Eles vão te enganar, o teu coração vão te enganar. Vão te levar por caminhos que você não queira. Deus já falou. Então, primeiro, não olheis, não. Glória ao nome do Senhor, guardeis os olhos e o coração. Deus, ele fala assim, tem que me amar de todo o coração, de toda a alma. Onde teu olho está, o teu coração está. Se o teu olho está no teu Deus, está no teu Senhor, então teu coração está no teu Senhor, no teu Deus. Então se o teu coração está no teu Senhor, então você não é desviado. Agora se você seguir você mesmo, tu vai errar. Nós vamos errar muito mesmo. E isso me preocupa. Porque Deus tem uma grande bênção para fazer na nossa vida e no final dar-nos uma grande... Eu não posso falar. Tá entendendo? É mistérios. Isso não é uma correção, isso é uma palavra, isso aqui é uma... Não é repreensão, isso aqui é uma história daqui de Israel, aqui fica de exemplo para nós. Você tá entendendo? É para dizer o quê? Ó como nós tá indo bem.
Nós temos que continuar assim. Nós temos que continuar assim, não dando escândalo para ninguém. A gente tem que, só nós. Nós somos uma comunidade entre nós. Não devemos manifestar nada para fora. Entendeu? Eles não entendem. Nós não podemos escandalizar ninguém. Nós estamos indo muito bem. E é assim que nós temos que continuar. Tá entendendo? Buscando os mandamentos de Deus. Falha nós temos mesmo. Erros nós temos mesmo. Nós errou com os olhos, nós começou tudo bem. Tudo bem, ninguém soube, tudo bem. Não precisa ninguém saber. Nós sabe que nós somos. Nós temos essa inclinação que não. Nós sabemos que tem erros assim. E isso, ó, pra mim é tranquilo. Glória ao Senhor. Mas é que o povo aqui, ele estava aqui num jeito tão difícil, meus irmãos, que, pelo amor de Deus, aqui ele estava numa decadência, numa desobediência total da palavra de Deus. E o que Deus quer mostrar para nós? Não da parte da justiça, do juízo de Deus contra nós, da parte que ele vai nos punir. É da parte que ele quer nos abençoar através da obediência. Porque se você ver o inverso dessa palavra aqui, você vai ver que é muita benção que tem nessa palavra aqui. Felicidade e regozijo. Você vê que causou a desobediência dessa palavra? Que causou neles? Então, se nós der frutos bons, pode ter certeza que nós vai ser usado pro bom. Deus vai usar nós vai ter felicidade, porque, ó, aqui, ó. Tá entendendo? É muito interessante a palavra do Senhor. A obediência ao Senhor faz muita diferença. Não obedeceu. Se você obedecer, como se diz assim, ó. Sim, não obedeceu o homem, glória ao Senhor. Mas se você obedecer a Deus, o homem já fica satisfeito, glória ao Senhor. Tá entendendo? Simples assim. Só seguir o mandamento de Deus que tu, ou varoa, você vai ser, mulher, você vai ser bem-aventurada. Só de você seguir os mandamentos de Deus, você vai ser bem-aventurada daquilo que você aprendeu. Continua assim nesse mandamento, continua assim que tá lindo, tá beautiful. Tá entendendo? Tá muito perfect. Perfect. Que nem diz, I love see. I love see. I love see. You. Desse jeito. Porque é muito bom. É muito satisfatório. Traz muito contentamento, muita felicidade para minha alma, muita comunhão para o meu espírito. Eu fico despreocupado, porque eu fico despreocupado, eu fico contente, eu fico feliz, fico mais alegre. De vez eu querer reagir para defesa, não, eu reajo para querer abraçar, porque tá tudo bem, então não preciso usar minha autodefesa, então eu posso ficar relaxado. Mas quando tem a postura de... aí fica difícil, porque aí entra o alerta. Já não tem como pensar, já pensando na autodefesa. Me compreendeste? Então essa é a palavra de Deus, nós estamos perfeitos, isso é assim que nós estamos caminhando. Quando eu falei da paz e a justiça andaram na rua e se beijaram, tá em Salmos, porque quer dizer que a justiça de Deus, ela traz a paz. As duas estão unidas tudo, porque a palavra diz que quando você... A nossa vida está na lei, está na justiça. A justiça diz que se você cumprir, você terá paz. Eu não quero entrar nesse contexto, mas diz agora, a justiça é o Senhor Jesus, porque Jesus é a paz. Então ele nos mostrou, ele é a justiça. Quando nós estamos andando e beijamos ele, que isto é, temos um carinho com ele, nós temos comunhão com Jesus Cristo, nós temos a paz. Mas para ter essa conformidade com Jesus,
quando a gente é amigo de Jesus, ele é um amigo que ele não gosta de companheiros falsos, companheiros que não estão com ele. Ele gosta dos companheiros que é igual a ele, porque se ele é fiel, eu quero que ele seja fiel comigo também. Então, quando você anda com Jesus Cristo, é amigo dele, faz o que ele faz o que ele que é igual a ele, então você tem paz. É isso que ele quer dizer. Então, isto é, quando nós quando nós praticamos a justiça de Deus, o fruto da justiça é a paz de Deus, porque praticando os mandamentos e obedecendo, irmão, vai tudo bem. Não tem problema. Simples assim. Então, o que precisa? Precisa de nada. Precisa de nada, porque falha nós temos mesmo. Precisa melhorar? Não. Não precisa melhorar. Não tem melhoridade. Não tem que melhorar nada. Tá bom assim. Tem que só obedecer o mandamento do Pai. Pronto. Não é que você não esteja cumprindo. O segredo é cumprir o mandamento do Pai. Cumpriu, você será bem visto. Bem vista. Pronto. E o que você tiver que fazer em secreto, assim, tipo, exemplo, uma coisa que seja, não seja para, tipo, outros olhares ver. Confidencial, não, entre você e o secreto, que seja secreto, não que você vai pecar, mas manifestar o que você é, por causa, evitar e mostrar os seus, que você é, que nós somos de verdade, que na verdade nós temos duas naturezas, e evitar de mostrar a nossa natureza pecaminosa para os outros ver. Nós temos que evitar que eles não podem sentir esse cheiro em nós, perceber essa vulnerabilidade em nós. Então isso nós temos que esconder, manifestar só para quem a gente ama, para a pessoa perceber. Você é assim mesmo, não sabia que você era assim. Esse lado seu da natureza sua é desse jeito mesmo, é assim, a minha também é assim. Pronto. Agora nós temos duas naturezas. O mundo não deve saber da nossa outra natureza. Agora eles devem só ver em nós a natureza divina e a obediência. Pronto, não deve nada pro mundo. Se eles quiserem saber alguma coisa de nós, pergunta para nós. Nós não vai mentir, não vai nada. Nós vai falar a verdade. E pronto. Não tudo também que eles queiram saber, porque nós não somos servo deles. Bendito seja o Senhor. Mas a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, animal, eu supor, nós temos que esconder para o mundo, né? Agora, só revelar para a pessoa que é confiável, pessoa que está na mesma comunhão. Tá entendendo? Senão o mundo escandaliza. Glória a Deus, eles não entendem isso, não entenderá. Entendeu? Fica na paz de Deus, fica aí com Deus. Tá tudo certo, tá indo bem, é isso mesmo. Satisfatório, tô muito contente, muito alegre. Não que eu não é até meio desconfortável falar tô muito contente, né? Porque não existe muito contente. A gente fica contente pela obediência dos mandamentos. Então, qual que é o seu contentamento, meu irmão? Sabe qual que é meu contentamento, irmão? É a obediência. Eu poderia estar com uma mulher mais bonita do mundo. Se eu não tiver obediência, eu não tenho felicidade. Então, o meu contentamento, a minha alegria não provém somente de uma pessoa em si. Provém da obediência aos mandamentos. Quer saber porque eu estou muito contente? Porque eu estou obedecendo os mandamentos. E eu estou fazendo por merecer. Glória ao nome do Senhor. Eu estou fazendo, cumprindo os mandamentos. Porque se eu não cumprir os mandamentos, nós não sabemos viver sem o Senhor. Deus sai de nós ficamos andando meio ambulante, sem saber o que fazer. Que a gente não sabe viver nesse mundo. Olha, tô sendo um pouco assim, entendeu? E é assim, simples assim. Eu queria fazer um vídeo de 1 hora falando. Mas eu vou fazer um vídeo somente assim, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus. Deus te louvado.